Está aí um assunto que parece não ter fim, quando tratamos dos animais e eles, vistos por nossa espiritualidade. Todos nos perguntamos, o que eles fazem na obra de Deus? Eles têm alma? Reencarnam? Para onde vão depois que morrem? Como lidar com processos dificílimos, como recorrer à eutanásia para livrá-los do extremo sofrimento? Teríamos o direito de fazer isso. Enfim, terão alguma participação na espiritualidade em nossos trabalhos? Nesse vídeo, veremos um pouco de tudo isso e já convidamos. Não esqueça de se inscrever e dar seu like, permitindo que nosso vídeo possa chegar a muito mais pessoas. Já fez? Então, bora lá falar de Umbanda. Na Bíblia, no capítulo do Gênesis, Deus abençoa o homem e ordena que se multiplicasse sobre a terra, dominando todos os animais. Baseado nesse texto, aqueles que usam a Bíblia como seu livro sagrado muitas vezes interpretaram muito mal esse trecho. Dominar é trazer para si a responsabilidade de cuidar. Não significa subjugar e barbarizar a vida na terra, ainda mais em nome de Deus. Nenhuma cultura no mundo traz uma interpretação tão distorcida por alguns. Por exemplo, os islâmicos os consideram iguais a nós. No Alcorão diz: não existem seres alguns que andem sobre a terra, nem aves que voem, que não constituam nações semelhantes a vós. Para os islâmicos, tratar bem um animal pode até fazer com que encontremos perdão aos nossos erros. Na África, de um modo geral, desde o Antigo Egito até os povos que deram origem aos cultos afro-brasileiros, o inseto, um animal qualquer, incorpora em si as energias, as qualidades de uma divindade. Imagine que para eles, um animal seria como um copo cheio lotado das energias daquele deus ou deusa, e que orar a ele seria um modo de entrar em contato, de ser ouvido pela divindade, ou até, quem sabe, receber sua energia, alcançando o equilíbrio e a cura. E isso acontece apenas na cultura africana? De modo algum. Na Índia, esse pensamento é frequente. Os indianos costumam cochichar seus pedidos nas orelhas das vacas para que eles cheguem aos ouvidos dos deuses. No candomblé e no batuque sulino, é comum que alguns animais e insetos sejam símbolo ou sinal da presença de algum orixá perto de nós, trazendo algum recado. Na Umbanda, isso acontece também, quando associamos o cavalo a Ogum ou o cachorro a Omulu ou Baluayê, por exemplo, como nos alertou Ronaldo Linares em depoimento. Leal de Souza nos falava em O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda que o orixá Malê trabalhava com animais vivos e materializava borboletas amarelas, comunicando sua presença com elas. Essa troca permanente de energias dos animais conosco é o real motivo por que alguns animais são benzidos e consagrados por nossos guias quando explicam que foram escolhidos cuidadosamente pelo plano maior. Que eles serão almas destinadas a viverem conosco, sendo preparadas espiritualmente para que promovam o nosso bem-estar, absorvendo energias que nos fariam mal ou espalhando as boas energias aos ambientes. Um animalzinho nos cura de muita coisa. Eis porque vemos tantos médiuns das mais diferentes doutrinas e religiões apreciando viver cercados por seus animais. Há uma explicação clara.
para tudo isso, como vimos. Difícil é encontrar alguma religião ou doutrina que ignore sua presença. Para os nossos indígenas, os animais são nossos professores, já que eles nos ensinam como lidar com os recursos naturais, nos apresentando quais são os frutos e ervas venenosas, como cuidam da água e como tratam as plantas, utilizando-as, mas nunca destruindo. Para doutrinas como o budismo, esses pequenos nos ensinam como é a verdadeira fidelidade, o amor incondicional, o sacrifício, o respeito. Para um budista é inconcebível que façamos algum mal a eles, já que todos estamos interligados. Nós, umbandistas, partilhamos o pensamento espírita quando cremos que eles têm uma alma individual, bem primária, mas já é uma alma. Assim, vão reencarnar incontáveis vezes, evoluindo como todos, rumo à angelitude. E nossa missão, junto a eles, como irmãos mais velhos, é colaborar com seu desenvolvimento espiritual. Por serem almas muito primárias, ainda não têm o livre-arbítrio, porque não compreendem o que fazem. Por não decidirem, são eles guiados por espíritos grupos que os conduzem em suas reencarnações e cuidam de sua morte e de sua reencarnação, com muito carinho e respeito, cumprindo as leis divinas. De acordo com o que afirmam os textos encontrados na doutrina espírita, certa vez o caboclo Ogum dos Ventos, coordenador de nosso terreiro, explicou de forma muito simples que justamente porque os animais não têm livre-arbítrio, não chegam a ter consciência de si mesmos. Por isso, ainda não estão sujeitos às leis do karma, das provações e expiações, porque nunca cometeram algum mal conscientemente. E justamente por isso, em caso excepcional, tínhamos o direito de conceder-lhes a eutanásia. Como advertência, nunca poderia ser por motivos fúteis, mas para evitar um sofrimento em demasia, quando tentamos preservar suas vidas além do que dita a natureza. O assunto acabou? Não, o assunto não acaba aqui. Cada pequeno trecho desses abre um campo imenso de pesquisa. Mas uma coisa é certa: os animais estão conosco para evoluir por nosso exemplo, quando Deus nos confia espíritos menores para que possamos começar a exercitar o amor, a compaixão e tudo aquilo que Ele tanto distribui em toda a sua criação. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, apenas para você. Até a próxima!